E aí, pessoal, tudo bem? Estamos aqui mais para um Dono para Dono. Muito bom o nosso podcast aí. Vocês têm acompanhado aqui alguns episódios, já temos mais de 80 episódios aí produzidos. Um prazer enorme aí estar compartilhando aí mais essa sessão com vocês, né? E hoje temos aqui Fábio, da Pizzaria Castelões, restaurante, segmento aí intenso, né? E a gente estava conversando um pouquinho antes aqui da gravação, e realmente vai ser um podcast bem bacana e bem rico, né? E Fábio, já para a gente começar aqui a nossa jornada aqui de mesa redonda, né? E com certeza esse nosso podcast não vai acabar em pizza, né? Ou pode acabar também, né, Fábio? Olha, sempre existe a possibilidade, espero que acabe, mas de uma maneira positiva. Aê, boa. Não infelizmente, com a conotação negativa que essa expressão tomou. Tomou, é verdade. E daí eu já vou dando uma burdoada. O meu avô e o irmão dele eram muito enfronhados no Palmeiras. Sei. Né? A cantina, né, é o que eu chamo de cantina, a Castelões, inclusive ela era do nome do time que eles jogavam, que era o time do Castelões. Sei. E nos anos 60, não me lembro direito, 61, 62, teve uma reunião no Palmeiras que ninguém chegava a lugar nenhum. Meu avô era uma pessoa que não era muito paciente, né? O irmão dele era um pouco mais afável, mas ele não é. E, começou a irritar. E uma hora, se eu não me engano, o presidente era o Faquina. Ele fechou as portas. Ele trancou todo mundo lá. Uau. Enquanto não chegasse no consenso, falou: ninguém vai sair daqui. Eu não sei como é que foi lá pela cidade, se alguém bobeou. Eu sei que meu avô saiu e falou: eu tô com fome, eu vou pra cantina. E aí o irmão sempre ia junto, os dois eram inseparáveis. Era engraçado. Os dois sempre estavam juntos, me lembro toda a memória, quase viajar junto. Foram juntos, e daí o Milton Peruzzi era um repórter da Gazeta que cobriu o Palmeiras, e ele ficou segurando o jornal até meia-noite e pouco. E daí quando aconteceu isso, ele deu manchete no dia seguinte e falou: reunião do Palmeiras termina em pizza. E daí vem a expressão que acabou tudo em pizza. Olha. Porque não conseguiram chegar no consenso. E todo mundo foi pra cantina. Isso eu tive a felicidade de conhecer o Milton e ouvir da boca dele isso. Né? Então, outro dia até os filhos dele estiveram lá, a gente estava conversando disso, falaram: meu pai deu uma entrevista para o Milton Neves, que ele acho que ele não lembrava muito, ele falou que era uma pizzaria perto do Palmeiras. Daí a gente estava conversando e falou: não, é isso daí mesmo que você está falando. Olha só. E aí, Fábio, já até aproveitando aqui, porque você já fez aí uma introdução, uma cantina centenária, né? Quer dizer, pô, espetacular. Você é a terceira geração, né, do negócio. E aí já até para te perguntar, digamos assim, como é que você chegou, digamos, no negócio da família? Conta um pouquinho da sua jornada, que um dos objetivos aqui do nosso podcast é exatamente assim, essa troca de experiências, ângulos, visões, cara, que é muito rico assim para todo mundo que está empreendendo no país aí. Então, ouvir um pouquinho aí da sua história antes da gente entrar na Castelões aqui. Que acaba misturando sempre. Eu vou parafrasear um colega, que é o Eric da 1900, e depois eu vou contar também, porque a gente é tão próximo. Um dia eu estava dando uma palestra, aí ele perguntou quantos anos estava na pizzaria, e ele mesmo respondeu: todos. Eu nasci lá dentro. Então, as minhas memórias ali são da mais tenra idade, né? É bem pequeno, começando a andar. A gente teve alguns funcionários que eram o único emprego. Tinha uma cozinheira que era dona Cida, e ela me levava numa vendinha perto, que é para comprar alguma coisa para café da manhã, porque era uma coisa que a gente não tinha. Então, às vezes comprava ali. Era um outro mundo, né? Talvez
seja interessante a gente chegar e situar o pessoal. Não existia os supermercados. Você tinha vendas, né, que eram ali no bairro, ou às vezes na redondeza, né, a 2 quarteirões, a cada 2 quarteirões você tinha. Onde eu moro, que eu moro na mesma casa a vida inteira, na minha esquina tinha uma vendinha que resolvia bastante ali as questões do pessoal das 2, 3 ruas que ela era na esquina. O famoso cliente de caderninho. Era o bar do seu salame. Aí. Eu não sei se chamava salame, mas putz, toda molecada chamava de salame. Ele vendia bombinha. E tinha um amigo meu, que era japonês, Tadashi, e o pai dele tinha uma quitanda na rua paralela. Então você se resolvia ali em 2, 3 quarteirões. Você tinha um outro mercado um pouco maior, e aí já com essa proposta realmente de mercado, porque a do seu salame era um bar e vendinha, que o cara fazia algumas coisas, então você, às vezes, eu me lembro nitidamente o negócio que agora, ele tinha aquelas máquinas que hoje voltaram a ser aí objeto de desejo, né, e trouxe uma aura muito interessante, que são o afetatrite, né, o cortador de frios, que ele tem o volante, a afetatrite é o volante. Uhum. E eu me lembro dele chegar e cortar mortadela finíssima, pra eu levar para casa. E é justamente o negócio caderninho. Ele tinha o papel tal, cortava fininho, pouca coisa, sei lá, acho que 100, 150 gramas, enrolava naquele papel manteiga, Sim. você levar. E aquilo, puta, você me fez lembrar de um negócio super bacana. Então você se resolvia aquilo ali, então você não tinha mercado. Sim. Né? Você não tinha, eu tô falando mercado, hipermercado, sim, nem pensar. Nem pensar. A facilidade que nós temos, acho que nós já transcendemos o hipermercado, que você já está no atacarejo, né? Porque as coisas ficaram caras, daí começou o atacado, que era mais interessante, e o atacado abriu mão de ser só atacado e começou a vender varejo também. Então nós já estamos aí, se for falar em gerações, na 4ª geração de mercado. Fato. Então era uma situação bastante incipiente, né? E essa característica, né, Fábio, de negócios familiares, né, e a família é o negócio é a família, né, o famoso criado no balcão, né, eu conheço algumas histórias assim fantásticas, né. Quando é que idade que você lembra, assim, com um pouco mais assim de consciência, noção, que aí você começa a ingressar mais no negócio, e como é que foi assim os primeiros papéis, contando um pouquinho da sua jornada inicial aí? Bom, eu ia adorava, primeiro, eu acordava muito cedo quando eu era pequeno. Não sei se tinha muita energia, o que era, eu sei que eu sempre tive sono muito leve, meu pai acordava junto, e não sei por que a primeira vez ele me levou para o restaurante, existia um problema de saúde de família, minha avó estava muito doente à época, e nos 10 anos seguintes foi um martírio, mas eu me lembro de alguma vez ir e depois achar interessante. Então, como eu acordava cedo, quando meu pai chegava e estava indo pro restaurante, eu reclamava que queria ir junto. E não dá para ser de outra forma, senão uma brincadeira. É uma questão lúdica, né? Você torna aquilo ali no teu parquinho de diversões. Então a memória mais tenra que eu tenho é essa, né? De chegar aí na vendinha, que era aquela vendinha do bairro, que eu fiz toda aquela volta para tentar explicar um contexto, era de ir na vendinha, ir com a minha cozinheira, às vezes no mercado municipal, que hoje parece que as distâncias mudaram um pouco, né, de referência, mas era uma coisa que não era tão difícil de ir, então eu ia com ela, e às vezes ela me trazia numa sacola dormindo. Então você imagina o tamanho que eu era. Uau. Apesar de eu estar parecendo um barril, né, e se a Ultragaz quiser me contratar como modelo, a gente pode ver o cachê, tranquilo, mas eu era um pau de vira-tripa, né.
Hoje, provavelmente, me apelidariam de fósforo. Só tinha cabeça. Então, nesse contexto, a gente chegava, era super pequenininho. E ali tudo me lembra, né? Quando eu fui, a gente está fazendo uma restauração, e na conversa com o arquiteto uma vez, ele me perguntou, putz, como é que era aqui? Me conta mais ou menos o que que é. Aí me lembrei, a gente tinha, era muito difícil ter maquinário. Demorou demais, né, para vir, era caro, difícil de você chegar e conseguir, por todas essas dificuldades. Então você fazia a massa de pizza numa mádia, né, ou numa masseira de madeira, mas até nisso ela seguia a orientação do que existe na Itália, porque era uma caixa de madeira, mas ela era afunilada o fundo. E você colocava um saco de 60 quilos de farinha, aqueles sacos de rafia ainda, não existia saco de papelzinho de 1 quilo, então nem pensar. Lembra que vendia granel, né? Você tinha a barraca do granel na feira, que era uma barraca que era um festival, né? Sim. E adorava comprar aquelas porcarias daquele suquinho ruim pra caramba que tinha formato de tudo quanto era coisa. Então você vivia do granel, não tinha. Era um Sim. sacão de 60. Água, colocava o resto da receita, que você colocava na época uma fonte de gordura para você ter um pouco mais de elasticidade, sal e fermento. E ali você fazia a tua massa. E aí tem um ponto aqui crucial, que as pessoas hoje parece que são um pouco bitoladas. Não tem receita. Não Na é? Itália é um parto você chegar e fazer um brasileiro entender que na primeira coisa que você vai num curso, o cara fala, mas qual é a receita? Eu tenho vontade de catar o cara, chacoalhar ele e falar, PQP, não tem receita, ele está te ensinando que tem um ponto de massa. É para você perceber o que você está fazendo. Não é para você chegar e pegar uma cera que você nem conhece o que é, colocar tudo lá dentro e apertar o foda-se. E eu fico puto da vida com isso. Porque não é isso. Se você é esse tipo de pessoa, você vai chegar e fazer uma pizzinha de merda. E desculpe a franqueza nas palavras, mas é justamente isso que eu sinto. Mas a culinária é um mundo que traz essa realidade, né? Da arte, da criação, do talento, né? Porque de fato, né, sabe, no mundo aí das possibilidades, né, e desdobramentos, ficha técnica e toda aquela jornada, né? Mas o que você está trazendo aqui é aquela história, né? Um dos segredos, né, de uma empresa, né, de um negócio de restaurante durar tanto, né, pô, centenária. Quantas empresas são centenárias no Brasil? Eu acabei de receber espetacular, pô. uma homenagem da Associação Comercial. É espetacular. Não tem. Mas você acabou de contar um ponto que é chave, né? Assim, cara, você tem que botar a alma no negócio e isso tem que ir para a mesa da pessoa, né? Quer dizer assim, esse é um posicionamento, esse é um diferencial. E a jornada de você manter essa essência, ela é desafiadora, né? Porque se você não chegar e não entender isso, tá fadado a ser medíocre. Perfeito. Não tem como. Perfeito. Sabe? Eu, sei lá, eu tive a sorte de nascer nisso, mas se eu não tivesse também a vontade de tentar melhorar, eu também seria medíocre. E quando você olha essa melhoria, essa linha do tempo, né? Porque assim, 100 anos, né? E aí você em algum momento embarca nesse cenário, né? Uhum. O que você diria assim que foram os marcos assim do negócio, assim, as coisas que mais te marcaram e por quê e como é que você lidou com essas questões? A primeira coisa que me marcou, que assim meu norte até hoje, um dia que meu pai e meu avô estavam fazendo aferições nos ingredientes da pizza. Para mim aquilo nunca saiu da cabeça. Outra coisa, eu tinha acabado de conhecer o alfabeto e os números, e eu estava com a cartilha no carro do meu avô, e eu perguntei para ele que data que a cantina tinha sido inaugurada. Daí ele me falou, 1924, nunca me saiu da cabeça. Como, nesse dia que eles estavam fazendo essas medições,
as medidas básicas do que eles estavam falando. Então, quantidade de calabresa, quantidade de molho, quantidade de mussarela que ia, uma pizza de 35 centímetros. Isso para mim é uma coisa assim que é marcante. Até hoje é meu norte a seguir, né? Eu tive aí uma longa jornada, meu pai teve uma longa jornada nisso. O mercado mudou, as pessoas mudaram, os ingredientes mudaram, mas isto ainda serve como um marco importante. Então isso nunca saiu da minha cabeça. Tem algumas outras coisas. Quando eu comecei a trabalhar na cantina de noite, tive a felicidade de trabalhar aí meu pai e meu avô. A época também que meu pai chegou e falou, não, agora você vai para a cantina, sério. E o que parecia um castigo, na verdade, era um bastão que estava passando de pai para filho. Meu pai chegou aí em agosto de 88, ele chegou e falou para mim, falou, agora você vai na cantina todo domingo. Eu não vou mais trabalhar à noite do domingo, você vai todo domingo. E desde então, todo domingo, algumas raras exceções de eu estar trabalhando em alguma outra coisa tal, não estava no domingo. Aqui em São Paulo não ia, mas todas as outras. E de 88 para cá, nas lembranças aí, puxa, são quase 40 anos. O que mais te marcou aí nessa jornada aí? E desafios? Eu acho que para mim não é desafio, mas é o divisor de águas. Lá pelos idos de 90, eu tinha um pizzaiolo que num sábado ele chegou e estava com uma dor de cabeça extrema. Só que eu estava com a casa apinhada de gente. Era uma época que a gente tinha uma demanda enorme, né? A gente começava a trabalhar às 18, fechava à meia-noite, às vezes a 1, ou a 1, ia até a 1 para esticar, porque para atender todo mundo. Eu tinha uma brigada, né? Uma equipe grande, e mesmo assim eu não conseguia tirar ninguém do serviço naquele momento para ir numa farmácia buscar analgésico para ele. E tentei, meu pai não estava, meu pai estava viajando, tentei convencê-lo, falar, espera um pouco, tal, eu mesmo vou, você sempre acha que você vai mais rápido, tal, pegar, assim que deu uma afrouxada. Eu acho que o negócio pegou para ele, e ele chegou, ele me enfrentou, falou, não, eu vou na farmácia buscar. Aí foi tal, acho que ele veio depois com medicado, ele veio mais tranquilo, falou, não, desculpa, não sei o que, falei, desculpe, mas agora eu cheguei, a gente estava em 3 na pizzaria, ele saiu, colocou um para o lugar dele, outro para abrir massa, e eu comecei a tentar virar pizza que eu não sabia. E quando ele voltou, eu falei, não tem mais espaço para você aqui. E nesse momento eu falei, não quero ficar na mão de ninguém, eu quero dominar o meu produto principal. E aí eu fui começar a estudar. Foi aí que eu fui falar com esse senhor da fábrica de pães, para ele me ensinar um pouco sobre farinha. Era uma época que não tinha. Você chegar aí hoje, você chegar e pensar em entrar em contato com o moinho, que tem a facilidade. Porque hoje eu converso com os laboratórios de todos os moinhos, principalmente os nacionais, né? E tem alguns que são extremamente como é que fala? Amigáveis para você chegar e ter todo tipo de informação deles. Verdadeiras, mesmo que não seja a informação que você quer, que não vai ajudá-los a fazer uma venda, mas eles são corretos na informação. E isso eu respeito demais. Sensacional. Então tem essa facilidade. Naquela época você não tinha isso. Você querer saber o que era um alveógrafo de Chopin, que é o que faz o teste da malha de glúten, né? Isso daí, puta, era inviável. Ler. Não adianta só você ter o laudo. Você tem que aprender a ler o laudo. O que são aqueles números? O que é P, L, a quantidade de cinza, o quanto você pode trabalhar a farinha, o Fallen Number, que é o quanto tempo ela consegue chegar e conservar a estrutura dela, né, de água. Então tudo isso daí também você vai aprendendo aos poucos, né?
de uma maneira prática, eu aprendi, e depois eu fui ver a parte técnica para entender melhor. Então, eu acho que este ponto é o ponto crucial. Para mim é o ponto da virada. E daí para frente eu cheguei, aprendi. Eu acho que nos 5 anos depois eu me debrucei sobre isso. Eu acho que em 94, 95, fui convidado para dar aula numa escola que tinha recém-aberto aqui em São Paulo, importante. É uma escola que foi um marco, a partir dela que, por exemplo, começaram a ter as faculdades de gastronomia, pensou-se pensou e acabou concretizando a chegada do Le Cordon Bleu. Então, foi uma escola marcante. E daí, o mundo se abriu nesse lado para mim. Então, dei aula lá, sou professor convidado para masterclass no Mackenzie. Fui consultor algumas vezes. Então, daí a coisa muda. Bacana demais, sabe? Bacana demais. E ao mesmo tempo, né? Uma vez eu olhei o segmento de alimentação em São Paulo e era um dos principais polos, digamos assim, gastronômicos, né, do mundo, né? E continua sendo, né? E quando a gente fala no segmento de restaurantes, quando a gente fala de pizzaria também tem uma relevância enorme o São Paulo, né? Quando você vê assim um mercado que, como você falou, né, foi se transformando e crescendo e mudando o contexto também, como é que você foi fazendo para se manter a essência e ao mesmo tempo acompanhar, digamos assim, essas mudanças? Quer dizer, como é que isso provocava, digamos, até a questão de você manter a essência e ao mesmo tempo competitividade? Como é que era essa jornada? Você tem que entender qual que é a tua essência. Simples. Para mim, a essência que vem do meu pai e do meu avô é sempre fazer o melhor. Não o melhor possível. Melhor. O melhor possível para mim, eu fiz de tudo, mas ainda nas coxas. Então é melhor você chegar a entender o teu produto, qual é a matéria-prima dele, entender essa matéria-prima, ver o que você pode melhorar nisso. A gente estava falando com a Cláudia, pergunta para ela quantos processos eu faço. Quando a gente começou, porque a gente não tinha nem relacionamento, e ela veio para me auxiliar mesmo como amiga, né, porque tinha me deixado na mão, ela falou, eu vou aprender um pouco com você. Ela já não anota mais nada, falou, não dá para te seguir. Porque eu tive a felicidade de poder estudar. Então eu fiz engenharia primeiro. Engenharia é um pé no saco, porque você tem 2 anos de cálculo e de toda a parte básica da engenharia que você não entende lhufas, mas você tem que estudar que nem um condenado. Você quase desiste, né? Eu sou engenheiro também. Você quase desiste, né? Você engenharia é isso? Você fez aonde? Na Feita? Não, eu fiz no Sul. Eu fiz civil não, no a Sul. FEI tem até uma brincadeira muito bacana, que daí junto o pai, o filho e o avô, aí o filho chega pro pai e fala, pai, tem uma notícia para te dar, tal, eu vou desistir da engenharia. Tudo bem, filho, eu e teu avô nós vamos continuar. Muito ótimo essa. Então, mas você não. Uma vez eu estava dando uma aula no Mackenzie, e daí um patrocinador de farinha mandou um monte de farinha. Eu tava me achando pinta no lixo ali, né? Falei, hoje. Aí eu cheguei e vi todo aquele monte de farinha, falei, eu vou dar uma turbinada nisso daqui. Aí eu cheguei, comecei a ver as características das farinhas, falei, olha, eu quero chegar neste resultado. Então eu preciso disso, eu vi características da farinha, fui vendo e tal, e montei a integral para chegar a fazer tudo aquilo ali. Então eu tinha que colocar um pouco dessa, um pouco dessa, um pouco dessa. Aí chega a dona da cadeira e fala que esse monte de conta aí na louça. Eu falei, não, eu estou fazendo isso daqui, eu vou ensinar eles a chegar e mexer na estrutura da farinha, porque se eles quiserem fazer alguma outra coisa, consegue.
Você está fazendo gastronomia, não engenharia. Ninguém consegue fazer isso daí. E, no mesmo diapasão, a química me ajuda pra caramba. A gente tem física e química pesada. Muito. Cara, então todos os processos, tudo que eu faço é base toda a química e física. É entender aquilo ali. Então ela fica meio louca. Sim. Fala, por que você está fazendo isso? Por que você interfere na temperatura? Só porque tem motivo, né, científico para chegar a mexer. Então é isso que ajuda tanto a gente a buscar essa essência. Sensacional. Que é você chegar e sempre tentar melhorar. Eu estava falando com o Anthony, que é esse amigo que é nova-iorquino. Ele falou também, e aí, Fábio, chegou? Eu falei, não, nunca é o suficiente. Toda vez que mudar, toda vez que inventar alguma coisa, tenho contato com a Itália, com a França, agora eu entrei em contato com o pessoal de Portugal, Alemanha, para ver negócio de farinha, o que acontece no mundo, e é uma pena que o mercado brasileiro, e aqui eu faço até um apelo, vamos tentar melhorar a nossa condição aqui. Conversei com alguns moinhos até, acho que vou ter uma reunião logo com a diretoria de um moinho para ver isso daí. A gente tem muita dificuldade, eu entendo a questão dos moinhos também, não adianta você só malhar se você não sabe o lado deles. A gente tem uma dificuldade muito grande em comprar trigo, eles especificamente. Não adianta falar, no Canadá tem o melhor trigo do mundo, que é Manitoba. Ele simplesmente é o trigo que vai ter a maior força do mundo, ele não é o melhor trigo. Você fazer uma farinha hoje é igual você fazer café. Você precisa de uma base, né? Mas você precisa de características específicas de às vezes de várias farinhas. Então você precisa de uma força que você usa um pouco de Manitoba. Se você for dar crocância, você usa um outro tipo de farinha, de outro elemento. Você precisa, às vezes, de uma proteína extremamente saborosa, que pode vir da Europa, mas pode vir de outro continente. Então você monta um blend para chegar no resultado que você quer. Não é simplesmente pegar o trigo e só moer no moinho de pedra, era muito legal isso. Mas era um outro momento. Eu acho que é o melhor trigo ainda, mas não vai dar o produto que eu tenho. Eu posso chegar e pegar o melhor trigo, pegar um excelente moinho de pedra, sabe? Tocado a roda d'água ou até moinho de vento, moer devagar, sem esquentar o trigo, peneirar aquilo ali na gramatura que você quiser, eu não vou ter o produto que eu tenho hoje. Hoje, para que as pessoas entendam, um moinho bom, e nós temos moinho bom no Brasil, eu já visitei vários moinhos, o mesmo maquinário que eles têm na Europa, eles têm aqui no Brasil, não difere. Difere a qualidade do trigo, como você tem que manipulá-lo, mas eles têm precisões de uma micromecânica de relojoaria. Então, a questão é, a gente tem dificuldade de comprar produto bom, porque o mercado paga melhor, nós temos uma condição aí desfavorável nisso, e o mercado consome todo produto que é de boa qualidade. Então, se você tem uma desvantagem financeira que já te penaliza, fica difícil. Então aí a culpa não é também do moinho. Não adianta você chegar também, querer furar os olhos dos caras, porque tem uma condição que eles também têm que sobreviver. Você não vai dar murro ponta de faca a vida inteira. Não, senão você também não, acaba perecendo. Então não dá para chegar. Mas eu vejo muita boa vontade de vários moinhos de tentar melhorar. Então isso é muito bom. Sabe, é impressionante, assim, conforme você vai falando, cara, a gente vai conseguindo enxergar muito, assim, esse blend, né, ou seja, esse mix todo, cara, vários inputs, né, ângulos, né, para que você mantenha, assim, putz, o seu diferencial, sua essência, legitimidade, alma do negócio, cara, fantástico. E assim, vendo hoje, o dia a dia que você vive, né, como é que você faz, assim, de forma prática no teu dia a dia hoje, para conseguir continuar atualizando toda essa jornada, né? E ao mesmo tempo lidando com os desafios do negócio, que eu sei que você fala assim, cara, não é bem desafio, enfim, mas como é que você concilia, digamos assim, essa jornada
E aí aproveito também para falar um pouquinho para frente, né? Olhando o horizonte, né? Quer dizer, tanto desse dia a dia como horizonte, o que que você vê assim de pontos de atenção ou o que você está no horizonte? Eu tenho uma visão de tentar profissionalizar a nossa gestão há muito tempo. Mas tem uma coisa também que eu tive que ter um pouco de complacência, porque é respeito. Eu peguei uma fase do meu avô, mas uma fase pequena, né? A maior parte do tempo peguei com meu pai. E quando eu comecei a ter consciência na gestão, porque eu faço a parte administrativa desde 88. Então, meu avô não gostava de fazer administrativo, passou para meu pai, e ele também não gostava, passou para mim. Então, é ali o castigo que passa de pai para filho. Sim. Mas eu lidava com compras, conta, pagar, receber, então você não vê muita gestão. Aquilo ali é pura matemática, é bico, né? É bico, atenção, você tem que tomar. Aí eu aprendi da maneira deles, né? Dessa forma mais espartana, se pode dizer, mas da forma como conseguiu organizar, não tinha ninguém que ajudar, eles conseguiram tocar a casa por 70 anos. Então, foda-se o que eu acho. Mas eu comecei a ver que a gente podia chegar, e o mundo também mudou. Porque o que eu pagava de conta de papelada que eu tinha nos anos 80, final dos anos 80 e 90, hoje quadruplicou. Né? Você tem que chegar e ter atenção, mas um monte de coisa. A parte contábil, então, eu não acompanho mais. Desculpe, não dá. E para quem é pequeno, é difícil. Mesmo você tendo um bom contador, você tem. Eu fiz direito também, então tem uma questão de normatização que o cara chega, de vez em quando parece que o cara não tem o que fazer e ele está no banheiro de manhã antes de ir para o trabalho e ele cria uma resolução, uma norma que daí todo mundo tem que seguir. Sabe, é difícil no ramo. Eu acho que em qualquer ramo. A partir do Qualquer. momento que você não tem uma diretriz específica a seguir, você fica à mercê da cabeça de cada um. Tem segmentos no Brasil que tem milhares de alterações por ano. É um absurdo Eu isso. não acho que. Eu acho que Um você absurdo. sempre pode chegar a alterar. Mas tem uma questão muito delicada e acho que nevrálgica, que é como fazer. É como escrever. A gente tem que ter fluidez no texto, tem que entender o texto. Às vezes, numa lei, você tem que entender, né, o que o legislador ou até o constituinte tinha intenção com aquele texto e ele não pode ser desvirtuado. Por que que a gente tem tanta normatização, tem tanta coisa? E muitas vezes chega e coloca uma vírgula, e daí, ali você abre uma modo de interpretação e coloca um mais. Não tem. Coloca a porra do ponto final. A gente acho que com todas as dificuldades que o Brasil teve e ainda passa, a gente criou uma complacência e uma forma de tentar viver com essas dificuldades. Mas não pode ser mais assim. Eu às vezes me vejo e conversando, eu tive uma reunião com o Moinho da Itália há 1 ou 2 semanas atrás, e aí tem uma questão de legislação para a farinha entrar no Brasil. E daí eu cheguei e falei, não, vamos fazer teste. Eu falei, mas eu não posso mandar farinha sem cumprir todas as regras. Tem uma coisa que a gente chega às vezes, tenta passar por cima para ganhar celeridade, e para eles sequer existe essa possibilidade. Se é regra, é regra. Não tem como passar por cima. E às vezes você chega e você fica constrangido, porque a vida inteira você teve que chegar e dar seus pulos para chegar e fazer o negócio acontecer. Então não pode ser assim. A regra tem que ser clara. Você tem que entender. E não é entender. Com isso você assimila aquilo
e não tem que chegar e ficar lutando contra. Simplesmente o que nos difere dos animais é que a gente tem capacidade de pensar. Senão, se você não tiver regra, até logo. Não dá para ser diferente. Então, isso é uma coisa que às vezes nos penaliza também, toda essa dificuldade. Por que a gente é penalizado se eu quero trazer um negócio de fora? Por que tem tanta coisa para seguir, tanto procedimento? Porra, nós não estamos na era digital. Você consegue pagar qualquer coisa no mundo inteiro. Por que na hora de trazer é tão difícil? Por que custa tanto? Porra, se eu chegar e for comprar o cara me dá, ele está me cedendo a farinha, está me dando a amostra. Eu tenho que pagar aqui 110% de imposto. Eu não pedi nada. As questões regulatórias e tributárias aqui, elas são insanas, né, cara? Eu acho que não chega a lugar nenhum, porque o que você vai tributar um saco de farinha? É uma coisa menor. Você vai importar em larga escala? Tudo bem. E eu acho que você tem que chegar e rever essa questão. Mas uma vez eu estava lendo uma reportagem do presidente da Mercedes, que ele falava sobre como é que fala aqui no Brasil? Proteção de mercado, né, que tinha as diferentes alíquotas. Ele chegou e falou: não quero proteção de mercado. Quem for melhor, que se estabeleça. Não é? É o melhor produto, melhor gestão, que fique. E eu acho que isso é seleção natural. E contra isso não dá para você ir contra. Não tem como. A não ser que você queira ser contra Darwin. Você tem que continuar sendo assim. Então esse protecionismo, esse negócio de passar a mãozinha na cabeça, eu acho que não leva a lugar nenhum. Você chega e fica cada vez mais medíocre. Se você olha assim em tua jornada, Fábio, dos últimos anos, né, 10, 20 anos, onde você vê assim que você mais avançou, digamos, nessas leituras? Uma pessoa. É o momento que você para de ser tão afoito ou célere e você começa a refletir mais. Então a pessoa muda significativamente. Você consegue ver as coisas com mais amplitude, ter um pouco mais de paciência, e às vezes a paciência também é um aliado, né, e um conselheiro muito sábio. Empresas familiares, né? Puxa vida, aqui estão nos ouvindo aqui com certeza, pô, muitas e muitas e muitas, né? Histórias das famílias e tudo, né? O que você diria assim para o que você viveu e vive, né? Que seriam assim dicas ou melhores práticas, digamos assim, de lidar com o contexto familiar e o negócio? Na prática, na minha mesmo, chegou a um ponto que as pessoas que estavam dentro da família não chegavam a um consenso. Eu aprendi ou desenvolvi um senso muito grande de respeito. E é o que me norteia. Então, se eu sou o ponto, ou se eu sou o sócio, né, que é derrotado, eu respeito a decisão dos outros. Mas não é porque eu respeito que eu tenho que chegar a fazer o que eles querem. Em alguns momentos, eu cheguei e optei por me retirar. Isso daqui do jeito que está não me agrada. Eu sou o derrotado, então nisso daqui eu prefiro me retirar. Em alguns momentos falar, não, mas a gente não concorda, mas queremos que você fique. Então acontece. Então você tem que, às vezes, ser de uma amplitude, né, e usar de uma percepção, de uma sensibilidade que você não tem. E às vezes você tem que chegar e se aconselhar com alguma pessoa melhor.
existir um mediador, porque senão você vai quebrar o pau com a família inteira. Porque todos ali os ânimos ou as arestas que apareceram durante a vida vão ser exacerbadas. Então tem que ser inteligente. Se você vai ficar na gestão, você tem que chegar e tentar mitigar isso. Ou se não, torna a gestão profissional. Porque eu acho que todo mundo hoje faz isso. Então, a família é proprietária, tudo bem. Você tem aptidão para tocar isso daqui? Então você faz. Se você for uma pessoa capacitada para aquilo e poder tocar, você entra dentro do corpo da empresa. Se você não for, sai fora e deixa alguém que sabe fazer melhor. Fica no conselho, ou fica como acionista e não enche a paciência. Porque ajuda muito que não atrapalha. Não dá para todo mundo estar remando para um lado e você enchendo o saco remando para o outro. E sabe o que é bem prático? Enquanto todo mundo está ganhando, mesmo que exista alguma dissenso, não liga. Quando o negócio está ruim, que você tem que chegar e fazer o cheque para cobrir que deu prejuízo, aí o pau come. Então, quando você está dividindo o lucro, não tem problema. Quando você tem que pagar o prejuízo, o negócio vai mudar de figura. E esse é o desafio dos negócios familiares, né? Porque as gerações, né, vão aparecendo e obviamente que às vezes o bolo, né, ou a pizza, vamos lá, ela não cresce o suficiente para a fatia agradar a todos, né? Isso Assim. aconteceu bastante, né? Você vê ao longo dos anos aí que essa pizza realmente não cresceu. Então, porque uma empresa que ela conseguia sustentar várias famílias não consegue mais. Então você tem que pensar em alguma outra coisa para que continue dando a mesma quantidade de provento para poder sustentar, senão você tem que arranjar outro negócio. Por isso que é da importância desse ponto que você estava comentando, né, Fábio? A questão da essência, da alma, do diferencial, a questão da gestão, a questão das estruturas, as questões da família, né, subsidiando, digamos assim, e sabendo a hora de compor, digamos assim, com profissionais, enfim. Você tem que saber colocar. Não sou melhor que ninguém, tive que fazer a mesma coisa. Teve épocas na empresa que a gente pode falar que tinha 4 sócios, mas os 4 cada um tinha um pensamento distinto. Então, ou você chega e demonstra que o seu é o mais adequado, e senão não sabe para onde ir. E aí fica acéfala. E isso também é uma coisa que, às vezes, as pessoas ficam extremamente magoadas com isso e não querem tomar a decisão. Isso é péssimo para a empresa. Quanto mais tempo demora, pior fica. Eu costumo falar que algumas pessoas falam: estou com um problema. Eu falei: então resolve. Porque problema não resolve sozinho. Não vai cair do céu a solução. Sabe? Você pode chegar a não querer olhar, e eu também faço isso de vez em quando. Tem coisas que eu chego, me manda um e-mail e falo: não vou abrir essa porra, vai me encher os culhão. Mas uma hora você vai ter que abrir e vai ter que resolver. Então, aquele momento que às vezes você está em paz, você está fazendo alguma coisa que lhe agrade, e essa coisa terminou, então para. Já que você está feliz, e vai ver a porcaria que você tem que resolver. E talvez até tua ótica mude. O negócio ele tem que estar sempre como o foco principal, né? Porque senão o desdobramento, quer dizer, vão existir outros, né? Esse é o Eu ponto. costumo dizer que o negócio, e aí principalmente os custos, são igual a unha da mão. Você sempre tem que cortar e sempre tem que cuidar. Então, não dá para descuidar. É uma coisa que, putz, é penoso, é chato, não sei o quê. Veja, se não todo dia é maçante, mas uma vez por semana, a cada 15 dias. Não dá para você ter uma periodicidade muito grande nesse cuidado. Você sempre olhar, ver como é que tá, puxar ali os teus números e ver como é que ele tá. E, Fábio, olhando assim o teu negócio hoje, né?
e realmente as transformações elas vêm acontecendo, né, em vários ângulos aí, né, tanto no consumidor como nos insumos, a parte de carnes aí que agora a turma está falando de produção em laboratório e aí a partir de célula-tronco, ou seja, isso vai influenciar talvez que nem o transgênico foi lá atrás. Quer dizer, o que você olhando assim horizonte, cenário, tem algum campo desse que seja o que você diz assim, cara, isso aqui é o que eu mantenho curioso nessa jornada? Eu acho que toda inovação tem que te manter curioso. Mas você tem que ter discernimento para chegar e ver qual é o momento certo e se é o certo você chegar a implantar. Hoje a gente tem muito falando de transgênico, mas hoje quase toda a produção que usa na Europa, por exemplo, de trigo, deixou de ser transgênico. Então, você pode fazer um mapeamento da safra, da lavoura, da onde vem, e ver como é que foi a manipulação do grão. Então, você vê que foi e voltou. Ah, é muito bacana, mas você cria também outros problemas. Só a questão de você chegar e hoje ter um maquinário extremamente refinado, né, para fazer a manipulação do trigo, ele cria um problema que é a intolerância a glúten. E aí você tem que chegar e fazer todo um retrabalho de mudar a forma de fermentar ou a forma de manipular o trigo para que isso não aconteça. Então, eu hoje eu demando muito mais trabalho para não ter esse tipo de problema. E foi uma grata visita de uma médica ontem. Ela chegou a vir conversar comigo com a Cláudia e falou: olha, eu sou celíaco. Eu sei que eu vou ter problema, estou com o medicamento aqui se der algum problema, mas eu comi e não senti problema nenhum. Geralmente eu já sinto problema no final da refeição, né, meia hora depois quando começa a digestão. E não tive. O que acontece? O que é diferente? Foi tudo é diferente. Daí ela chegou e falou: você usa fermentação natural? Tem também um equívoco aí. O que é fermentação natural? Né? A partir de coisas naturais? Não. Então ela fala: se você chegar e fizer a fermentação com um aditivo natural, por exemplo, pode ser uma fruta, isso é fermentação natural? E aí eu vou voltar num outro ponto que você tinha falado, que é uma questão de arte. A gente chama de arte branca quem entende de farinha e consegue manipular. E nesse ponto eu comecei a explicar, falei: olha, eu faço todo um trabalho que que eu vou chegar na fermentação natural. Eu pedi uma farinha especial para chegar e fazer um fermento natural, ou seja, só água e farinha. Mas isso me demanda um longo período de trabalho e, de preferência, o ambiente também adequado. Então, eu estou num restaurante que não é o momento, mas a farinha está lá. Então, logo, logo eu começo a fazer. E eu tenho que criar o primeiro lievito, né, primeiro levedo, a partir só de água. Depois que ele criar, eu tenho que alimentá-lo. E depois que ele estiver grande, eu tenho que chegar e purificá-lo, para aí ter um fermento natural. Porque a gente não chama de fermento natural se você chegar e fizer adição de alguma outra coisa que não seja água e farinha. Então, se você colocar um suco de fruta, uma fruta, qualquer outra coisa, a gente não entende como fermentação natural. E no meu caso, ela perguntou na fermentação natural, você usa fermentação natural? Eu falei: não, eu uso fermento biológico. Um fermento biológico estabilizado, que é o fermento biológico seco, mas eu uso fermento biológico. Falou: porque para mim não senti nada. Falei: tem mais um monte de processo. Eu faço um pré-fermento, então eu faço o meu fermento, para depois chegar e fazer a massa. O pré-fermento ele chega e tem um repouso longo, para que você tenha menos impacto na tua digestão, e a massa também. Então, todo o processo ele ajuda você a ter uma digestibilidade, né, e ali uma biodisponibilidade de absorção diferente. Então, ela chegou e falou: bom, depois da aula,
Eu tenho vontade de chegar e voltar para o banco da escola, né? Sensacional. Mas é todo o processo que a gente faz hoje. Isso tudo para chegar e falar, eu faço hoje um pré-fermento, faço a massa em 2 etapas, em vez de fazer em uma só, e eu faço ela descansar muito em temperatura controlada. E aí eu controlo, né, todas as questões aí de autólise, a hidrólise, a quebra de enzimática dos açúcares para chegar e melhorar que o organismo assimile de uma outra maneira. E traga leveza também e sabor, porque não adianta toda essa porcaria ser bom para o organismo, é fácil dele absorver e ser uma droga de comer. Olha, a magia mesmo, né? A magia é espetacular, viu, E com Fábio? isso você também acaba Espetacular. colocando algumas coisas que são, de certa forma, um pouco nocivas em uma quantidade diminuta. Então, eu consegui reduzir a quantidade de sal em 45%, de fermento Uau, normal em 33%. uau. Então, você tem o mesmo sabor, com muito menos sal. Então, o problema que você tem aí de conter o sal, que o brasileiro tem uma dificuldade de diminuir, a gente diminuiu bastante, dando uma mão também para isso. E sendo acaba se tornando mais saudável, inclusive para você fazer ingestão em maior quantidade. Fantástico, fantástico, Fábio. Fábio, estamos chegando aqui no final do nosso podcast e, cara, olha, com certeza absoluta, dava para a gente desdobrar muitos ângulos aí do que você falou. E quem sabe a gente faz um segundo tempo. E assim, agora vendo como é que você se alimenta, digamos assim, né, referências que você usa, então, algum livro, conteúdos na web, enfim, Tudo. você conta Tudo que tiver à se, disposição. algumas referências que você tem usado, digamos. Cara, eu uso muito a web, sem dúvida, mais fácil, mais prático. Mas eu tomo muito cuidado com a fonte. Uso muito artigo científico, que você tem pesquisadores em sites específicos, principalmente americano, que daí já tem a fonte de pesquisa, como é que ele pesquisou. Então, eu acabo me abastecendo de uma série de pessoas, e que também você abre teu leque para informação, e depois eu checo tudo, né? Eu tomo muito cuidado. Mas geralmente a internet hoje é muito mais rápida para você fazer isso. Mas tem que se tomar o devido cuidado, porque também, infelizmente, tem muita informação equivocada, tendenciosa, que você não deve levar em consideração. Tem temas assim mais relevantes que você busca? Tem o lado científico que você comentou? O lado científico geralmente te supre muito para você entender, às vezes, qual é o rumo que você vai seguir. Então, o que está acontecendo no mundo? Quais são os problemas com o ser humano, com ingestão de alimentos? Como é que ele processa? Como você pode chegar e fazer uma coisa diferente? Por exemplo, eu comecei a pesquisar uma forma de chegar e mudar, sei lá quantos anos atrás, mas você chegar e mudar a cor da massa. Então, eu fui o primeiro a chegar e fazer, mudar a cor da massa. Mas a primeira pizza que você fez, eu queria uma pizza diferente, eu fiz uma pizza marguerita, mas com a massa negra. Muita gente chega e fala assim: o que você fez? Você usou tinta de lula? Falei, um corante interessante, natural, que você usa já na alimentação, então não tem problema. Mas ele deixa um sabor característico. Mesmo que seja a tintura neutralizada, tal, manipulada, então ela é mais purificada, mas ela deixa. E daí eu procurei nessa fonte, que é a publicação de artigo científico, tinha um artigo de 3 pesquisadores, um mexicano e acho que 2 americanos. Eles estavam fazendo um artigo sobre o carvão ativado, os benefícios que ele tem para o ser humano. Inclusive, ele é a melhor forma hoje de você chegar e combater envenenamentos. Porque aí você chega e, através da endoscopia, você
coloca o carvão ativado dentro do estômago, ele chega, encapsula todo o conteúdo, e daí eles acabam retirando tudo e aquilo acaba não assimilado pela mucosa do estômago. Então, com base nisso, eu vi que eles falaram que tinha uma porcentagem de carvão que você pode comer que é saudável, que você chega e tira muito o conteúdo de suspensão do teu organismo. Então, com base nessa informação, eu cheguei e fiz uma pizza negra. E que fica uma coisa interessante. Então, é justamente isso que eu faço. Daí começaram a falar, mas o que que faz? Toma, tá aqui o artigo, vai ler antes de falar bobrinha. Mas tá em inglês. Falei, não posso fazer nada. Se vira, pega um dicionário, se for o caso, porque também não dá para você chegar aí e pegar simplesmente o texto, traduzir no Google Translate, porque você vai ter ali contextos que são específicos e você não vai entender, mas dá para se virar, né? Pega alguém que domine mais, até paga um tradutor específico, se for importante para você. Não tem bônus sem custo. Muito bom, Você tem que procurar informação assim. E tem uma fonte de informação que acho que é a mais importante. Em 2014, meu pai já tinha falecido, e fizeram uma série de homenagens para ele. E daí eu cheguei e comecei a conversar com os amigos. Eu já conhecia muito o Érico do 1900 há mais de 15 anos. E a gente chegou um dia, eu convidei todos os donos das pizzarias aqui em São Paulo para um jantar na cantina. E daí foi Esperança, Margherita, 1900, Maremonte, Cristal, o pessoal da Brás não pôde ir, da Camelo também não deu, mas acabaram entrando, mas nós tínhamos ali acho que umas 18, 20 pizzarias. E daí o dono da Margherita, o Esquerda, saudoso, era bacana, a gente conversava bastante. E a experiência de um velho é uma coisa que você sempre tem que levar em consideração. Ele chegou com todo o respeito e falou, Fábio, ele chamou todo mundo aqui, a gente comeu, bebeu, muito bacana, mas qual o intuito? Todo mundo te respeita bastante, né? Tanto que ninguém faltou. Mas qual o intuito do jantar? Falou, o intuito do jantar é mostrar para vocês que a gente não é concorrente. Nós somos colegas do mesmo setor. Então a gente tem que parar de correr cada um para um lado e correr todo mundo junto. As tuas dificuldades são as minhas. Às vezes eu posso ter uma solução que você não tem. E sempre vice-versa. Então a maior fonte de informação são os colegas do mesmo setor. Porque cada um tem o seu universo, cada um tem uma particularidade. E aí a troca de informação só chega a aumento o teu cabedal de conhecimento. A partir do momento que você consegue entender que não tem concorrência, né, que o cara ele não está furando teu olho, porque ali, se você está por baixo, é porque você está fazendo alguma coisa errada. Corra atrás. E aí você chega e coloca todo mundo em igualdade e todo mundo se torna mais sincero. Então, uma das maiores fontes, onde a gente mais troca informação, é dentro do grupo. E daí teve um imbecil uma vez, que a gente publica os nossos encontros. É uma coisa lúdica, é bacana, a gente se gosta, né? A gente gosta do encontro. Aí teve um imbecil que chegou e falou que a gente estava chegando e fazendo... Como é que ele falou? Mas, na verdade, combinando o preço, fazendo cartel, prática de cartel. Falei, aí eu pesquisei quem era a pessoa, era um proprietário de uma construtora que tinha algumas condenações com esse tipo de prática. Eu falei, bom, esse é o seu universo, né? Aqui se tornou um grupo de amigos que a gente curte todas as reuniões e não tem esse tipo de problema. Na verdade, a gente chega e tenta melhorar, às vezes, o nosso meio para melhorar a tua impressão dentro do restaurante, ou a tua condição, porque a gente chega e às vezes conversa com algum fabricante grande para ver se a gente consegue uma condição melhor.
Para quê? Para refletir para você, não é para mim. E fortalecendo essa experiência com a pizza, fortalece o setor e todos ganham. É. Porque um dia eu vou na sua pizza, outro eu vou na do outro, e E era o assim, que a gente gostava de fazer. espetacular. Não era, a gente parou de. A gente faz às vezes nas nossas casas, tal, mas a gente vai conhecer os outros e vai prestigiar outras casas. Perfeito. Então é um grupo. Infelizmente, com a morte do Esquerda, a gente ficou um pouco aí triste com isso, mas vamos retomar em breve. Todo mundo cobra isso daí, né? Quando você perde um membro, a gente se, se ressente um pouco, mas a noite nunca vai ser mais forte que impeça de um dia voltar a brilhar. Não tem como. É espetacular, Fábio, é uma bela iniciativa, viu? E Fábio, então, vendo assim, tem vários empreendedores aqui te escutando e com a sua jornada muito rica aí, o que você traria de mensagem aí para esses empreendedores, esses ambientes, por vezes, familiares também? Escute outras experiências. Eu falei aqui da experiência de um velho. Escute um velho. Escute quem tem mais experiência. Às vezes você pode chegar e ter um insight de alguma solução para o teu negócio que você não tinha pensado. Tente dar, às vezes, 2, 3 passos para trás e aumentar a amplitude de visão que você tem. Tente não errar pegando essas experiências dos outros. Então, veja que os outros erraram, vê se não é isso que está acontecendo, vê se encaixa nos teus problemas. Então, a jornada, ela geralmente é fadada a você ter percalços, mas tente chegar a se precaver com a experiência dos outros, isso ajuda demais. Então, e nós temos aí algumas posições históricas, né? Então, você pode pegar Napoleão e Hitler que cometeram os mesmos erros, apesar das características peculiares de cada um. Mas quem não conhece a história está fadado a cometer os mesmos erros. Entenda o teu mercado, procure saber os cases de cada um. Quando você está enveredando por um mundo novo, procure alguém que tenha experiência, que ele vai chegar e mitigar todos os problemas. Porque os problemas vão acontecer. O inteligente é você chegar e conseguir antecipá-los, ou chegar e, de certa forma, conseguir diminuir alguma coisa. Então, a experiência dos outros dentro do teu mercado sempre vai ser. Eles já tiveram isso. Não tem como você chegar e negar. Estude muito. Escolha fontes boas de estudo. Não é simplesmente chegar e achar que alguém te mandou um negócio que é uma máxima, né? Procure a fonte disso. Cuidado com a internet, porque tem muita gente que replica textos e aí eu já cheguei a ver o mesmo texto replicado errado, né? Não é nem equívoco, mas com erros, interpretação completamente tacanha em 12 sites. Esquece. Às vezes o único que fala o contrário é o certo, e tem todo mundo. Hoje também tem margem de interpretação, as pessoas interpretam de uma maneira equivocada. Então, cuidado com isso. Leia com atenção. Né? Procure saber quem está escrevendo. Se não tiver fonte, esquece. Pode deletar aquela informação porque não é relevante. Muito bom, Fábio, muito bom. Poxa, muito rico mesmo, cara. Valeu mesmo as dicas. Imagino. E Fábio, te agradecer muito aí o tempo e vamos combinar esse segundo aí. E para contatar o Fábio, achar o Fábio, quer dizer, por onde que... Redes sociais? Tem tudo. Rede social tem no Instagram, Fábio Donato, _Castelões. O telefone da cantina também é fácil de encontrar, então qualquer site de busca aí você consegue chegar.
A rede social também você tem no tudo, Insta, Face. Agora, se você tiver desesperado, liga, porque às vezes eu demoro uns dias para ver. Fábio, muito bom, cara, muito bom. Olha, obrigado demais aí, eu tô viu? virando meio dinossauro, tem umas coisas que mais rápido, mas meu. Olha aí. Vamos combinar de comer uma pizza lá, viu? Essas redes mais dinâmicas aí, eu tô meio... Eu adoro fazer pizza, eu não te falei, mas o meu baixinho, que agora hoje não tá tão baixinho, a gente eu gosto de fazer pizza, fazer a massa, ele botava um banquinho do lado do balcão ali, ia lá com o rolinho dele ali do lado. Assim que começa. Boas lembranças, assim, né? Você me fez lembrar aí desse quadro. Você falou do teu pai e tal. Mais, né? Muito legal, muito bacana. Isso daí, puta, não é só meu pai, minha avó, meu avô, fazer macarrão, fazer tudo aquilo ali. São momentos que te afagam, né, a memória e te trazem conforto, né? Verdade. Sempre é muito gostoso, né? Parabéns pela história e por muito mais que virá, viu, Fábio? Muito bom. Obrigado. Excelente. Obrigado. Bom, pessoal, tivemos aqui o nosso episódio de Dono para Dono com o Fábio, da Cantina Castelões. Foi realmente sensacional. Nos acompanhe aí nas redes sociais e até a próxima. Valeu! Gostou do que você assistiu aqui hoje? Então, segue a gente e não perde a chance de ser avisado a cada conteúdo novo e garantir que você não perca conteúdos super bacanas como esses aqui.